Fala pessoal, beleza? Eu sou Gustavo Fofão e no vídeo de hoje eu vou responder algumas das dúvidas que eu mais recebo no Instagram, nas redes sociais e também por e-mail, que são sobre esse violão aqui. Esse aqui é o Rossini RX 540, para quem não conhece, é um violão de cordas de aço da linha Custom da Rossini, e foi esse instrumento aqui, esse e um irmão dele idêntico, que viajaram comigo para a turnê do Canadá e dos Estados Unidos com a banda Taverna. Esse projeto, inclusive, ficou registrado aqui no canal, no Fofão na Estrada, então você pode conferir. Rewrite my history. Who says I can be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. Bom, desde 2019 eu passo por experiências reais, testando esse violão, tocando com ele nos palcos, tocando com ele em casa, fazendo gravações, então eu tenho bastante coisa para te contar sobre ele no geral, sobre a performance dele, sobre o amadurecimento desse instrumento e sobre os diferenciais, inclusive por ser um violão que é feito por brasileiros com matéria-prima daqui também. Vamos conhecer um pouquinho mais dele? Who says I can take time, meet all the girls in the county line. Então agora eu vou direto ao ponto falando das características que eu considero os principais diferenciais desse instrumento aqui. Então começando pela madeira, afinal de contas a gente está falando de um violão. Esse é um instrumento de madeira maciça, nada de compensado e nada de laminado nele. E dando uma olhada pro corpo dele, afinal de contas é onde a gente faz uma primeira análise desse tipo de coisa, né? A gente tem o corpo todo imógno, então tanto o tampo quanto a lateral e fundo imógno. É uma combinação que já é muito bem aceita pela comunidade de músicos e de luthiers também. O que a gente espera de um violão de mogno, eu vou descrever de uma maneira mais lúdica, tá? É um som amadeirado, sem médio grave forte demais, com uma margem dinâmica um pouco mais atenuada, então não é aquele violão que tem muito volume, embora esse instrumento aqui tenha um volume muito legal, até para tocar rivalizando em termos de volume com outros instrumentos acústicos, o que aconteceu no caso da viagem, no caso do Fofão na Estrada, a gente vê outros instrumentos tocando junto com ele, e ele se comportou muito bem, mandou bem mesmo, e a gente tem um som amadeirado, que é o resultado do timbre, sem esse médio tão forte, sem esse médio agudo tão forte, e com um brilho muito peculiar, que fica bem situado lá na ponta das frequências, que é típico do mogno. Então funciona muito bem para combinação com outros instrumentos, para combinações em gravação e também para colocar uma captação nesse violão e conseguir um bom resultado. A Rossini entrega esse violão, o meu aqui não tem captação de fábrica da Rossini, porque eu coloquei uma captação bem específica para mudar umas coisas de som, uma necessidade minha particular, mas a Rossini manda esse violão de fábrica com uma captação Fishman Ink Plus, que é uma captação bem interessante e somada ao conjunto desse instrumento já entrega um resultado bem legal. Então falamos da madeira aqui do corpo, bem interessante, realmente é uma opção a se considerar. E aqui no corpo a gente tem essa adaptação ergonômica aqui, ó, que é um bevel. Essa rampinha aqui, ó, serve para que a gente tenha mais conforto na hora de projetar o braço aqui para frente. Isso aqui não é uma besteira e não é um detalhe qualquer. Isso realmente traz bastante benefício na hora que a gente vai para uma performance mais extensa, para uma gravação mais extensa, porque a gente acaba ficando cansado, a gente tem uma parte aqui do nosso corpo que fica sempre pressionada, a gente vai perdendo performance, é esperado. Isso aqui ajuda bastante. A gente tem um violão com braço de cedro, e é um projeto bem legal porque é um braço com uma curvatura mais chapada, que é muito confortável de tocar, especialmente para os guitarristas não tão acostumados tanto com o violão. E outra coisa que ajuda muito no conforto e na tocabilidade é que esse aqui é um instrumento que é super leve. Tem um peso muito legal, muito agradável de se carregar por aí e também de ficar segurando ele por horas e horas. Outra coisa que ajuda na performance dele no geral, a tarraxa dele tem trava. Então para mim, por exemplo, que troco muito de corda, quando eu estou em turnê, por exemplo, são muitos shows, eu destruo as cordas. Pelo meu uso no geral mesmo, pela mudança de afinação, a forma com que eu toco, eu sempre troco de corda antes do show. E fica muito mais fácil você estabilizar a corda quando você tem tarraxa com trava. Então eu definiria esse violão aqui como um instrumento confiável e um instrumento confortável de tocar. É o que eu vejo nessa linha, na verdade, e quando eu olho para o mercado e para as opções que a gente tem de violões de aço, eu percebo que isso aqui fica mais destacado ainda.
na verdade, eu percebo que esse violão aqui, essa linha de instrumentos, seria a exceção. Porque aqui a gente tem um violão brasileiro, um violão com uma matéria-prima muito legal, que foi bem feito, que tem um acabamento bem feito e a aparência é muito legal. Muitas pessoas me chamam porque primeiro vem uma foto desse instrumento, nem escutaram o som ainda. É um instrumento agradável de tocar, que tem um som amadeirado bonito, que é fácil de captar e conseguir um resultado legal. Então, para o profissional que procura um instrumento mais acessível, que traga esses diferenciais, essa aqui é a única opção que eu conheço de um instrumento brasileiro. Um outro diferencial desse instrumento aqui e dos outros instrumentos dessa linha é que a Rossini fez um case especial para eles. Então, nessa linha de instrumentos aqui da Rossini, você compra o violão e vem um case sob medida para esse instrumento. Então, realmente vale muito a pena você considerar. E se você quiser um instrumento com essas características, mas que tenha uma margem dinâmica um pouco mais alta e que tenha mais graves, existe esse projeto de violão, só que no formato folk, que vai trazer essas outras características. E também tem um 12 cordas, todos eles da Rossini. Então vale a pena você considerar essa opção aqui como um violão legal para uso profissional. Comes upon the sky. Now I see fire inside a mountain. I see fire burning the trees. I see fire. Então é isso aí, pessoal. Falei um pouquinho sobre a minha experiência e sobre as minhas impressões do Rossini RX 540. É um violão que eu acho muito legal e que vale a pena você dar uma olhada, considerar como uma opção, especialmente os profissionais aí que querem um violão de aço mais acessível, beleza? Se você quiser saber de outros violões dessa linha aqui, deixa seu comentário aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, falar com seus amigos, colar com a gente aí, se rolar, virar até membro do canal para dar uma forcinha a mais. Te aguardo numa próxima. Um abração. Falou!